Queridas irmãs, caros irmãos, simpatizantes desse grupo de reflexão bíblica do Brasil, chamado São Jerônimo, que todos os dias propõe uma pequena reflexão sobre um tema da liturgia. Hoje, dia 12 de janeiro de 2022, quarta-feira da primeira semana do tempo comum, passadas as festividades natalinas e também as festividades do Ano Novo, todos evidentemente cheios de expectativas e esperanças para dias melhores para esse 2022, em relação a 2019 e 2020, temos para a liturgia de hoje uma reflexão muito importante sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 29 a 39. Deixamos de lado um texto muito bonito, que seria a vocação de Samuel na primeira leitura. Mas vamos deter-nos no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele começa exatamente como o símbolo próprio pintado no Book of Kells do V século, que está na Biblioteca de Dublin. Marcos como o leão, ou seja, Jesus que irrompe no deserto. Um leão que irrompe no deserto e dizendo as coisas precisam ser novas. E Jesus faz 2 atos administrativos depois que sabe que João Batista foi preso na fortaleza de Maqueronte, na Jordânia atual. Ele vai pela Galileia. Primeira coisa que ele faz é criar um grupo. Então ele chama primeiro Simão e André, depois Tiago e João. E ele quer que esses 4, depois privilegia 3 dentre eles, Pedro, Tiago e João. Não obstante, o Evangelho de João privilegia André, o irmão de Pedro, mas ele quer de fato que os primeiros discípulos comecem do começo, ver, ouvir e aprender. Então, num dia de sábado, ele com os discípulos entra numa sinagoga. E a sinagoga, nós sabemos da tradição antiga e da atual também, digamos assim, não podiam entrar pessoas impuras. Mas lá havia um endemoninhado, um espírito impuro. E esse espírito impuro estava em dia de sábado numa sinagoga. Podemos olhar para trás e dizendo, não, era coisa do passado. Não. Hoje também, em dia de sábado, em dia de domingo, em dia de festas, solenidades, existem pessoas impuras dentro dos átrios sagrados. E Jesus usa uma perspectiva profética. O impuro, o anti-Deus, o anti-reino não pode estar junto. Então Jesus purifica, expulsa o demônio, esse espírito impuro que está dentro da sinagoga. Hoje nós também precisaríamos, do ponto de vista hermenêutico, perceber dentro dos átrios sagrados quantas pessoas perversas existem, quantas pessoas usam a religião de maneira perversa. E então Jesus, a partir desse fato da expulsão desse espírito impuro, depois vai à casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, e cura a sogra de Pedro de um jeito de maneira diferente. Ele, segundo o Evangelho de Marcos, ele toma a sogra de Pedro pela mão, passa uma energia, um afeto, uma coragem. E depois faz muitas curas, expulsa muitos demônios. E as multidões acorrem a Jesus durante o dia. E Jesus os atende. Diz o texto que, ao entardecer, todos trazíamos doentes para que os curasse. Por que ao entardecer? Uma questão curiosa. Nós sabemos que uma sabedoria oriental lê a aura da pessoa. Muita gente nega, não aceita, rejeita. O problema dele, desconhecimento todo mundo pode ter. Mas o fato de ver a aura da pessoa percebe onde estão as enfermidades. E aí Jesus tocava na ferida e curava essas pessoas. Outra questão muito importante. Muitas pessoas negam todos os milagres de Jesus, dizendo que eram psicoses, problemas mentais, etc. Liberdade de negar pelo desconhecimento ou pela ignorância. Mas a pergunta é a seguinte:
ao seu lado quantos psicóticos, quantos drogados, quantos paranoicos existem e por que eles não são curados. Por que você que nega os milagres de Jesus não cura esses que estão do seu lado? E aí você vai negar o que Jesus fez e o que os relatos nos contam, mas você não faz o que ele fez. É como eu encontrei certa vez num calendário de Ano Novo, e estava uma cruz sem o Cristo, e uma frase embaixo dizia o seguinte: se você acha que ele fez pouco, suba e faça o resto. Então Jesus, na pedagogia específica de Marcos, que sublinha isso com muita clareza, ele mostra que Jesus veio exatamente para irradiar a luz do reino de Deus, que não admite enfermidades, podridões, corrupções, alienações e negações daquilo que é a missão de cada um. Isto é, curar, transformar e modificar. E quando a multidão queria, de fato, coroar Jesus como rei, como Messias, Jesus se retira de madrugada em lugares silenciosos, desertos, para rezar. Por quê? Porque não existe nenhuma ação concreta com a verdadeira dimensão da transformação se nela não há uma espiritualidade. Então, a oração e a ação. A ação precisa ser o reflexo de uma espiritualidade muito profunda, de uma espiritualidade madura e de uma conexão de fato com o Pai no céu. E é isso que Jesus nos mostra, evidentemente em todos os evangelhos, mas de maneira muito mais clara, bem no começo do Evangelho de Marcos. A espiritualidade que move a ação. E é por isso que quando no capítulo 6 de Mateus ou no capítulo 11 de Lucas, os discípulos perguntam a Jesus uma maneira de rezar e Jesus lhes ensina talvez a única ou entre as únicas orações, o Pai Nosso. A tradição nos conserva isto. Nesse contexto, digamos assim, percebemos que hoje o imperativo é ver, perceber, associar-se a todos os enfermos, a todos os excluídos, endemoninhados, possessos dos espíritos impuros e transformá-los. Mas não num teatro de televisão, porque isso é uma questão de pecado, o que se faz na televisão. Associar-se àqueles santos e santas que nós temos na história da igreja, que nos mostram a dimensão da transformação, da cura e do anúncio da novidade. O reino de Deus é graça, o reino de Deus é vida. Por isso, a sua missão hoje é também como a de Jesus, que deixou aos seus discípulos: expulsar todos os demônios e curar todas as enfermidades.